Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e agora a gente vai resolver a prova da EAR, certo? Lembrando vocês, quaisquer dúvidas ou sugestões podem pôr nos comentários aí. Se gostarem da resolução, se inscrevam, compartilhem, curtam o vídeo, certo? Ajude aí a ter cada vez mais material, ok? E bem, para ganharmos um pouco de tempo aqui, eu vou colocar a questão, não vou ler todas as questões, certo? Eu vou colocar a questão, né? Vocês podem pausar para ler com calma, e aí eu coloco a questão, faço a resolução, certo? Então, começando pela primeira, certo? Questão número 1, aí na tela para vocês, certo? O que vai abordar essa questão? Basicamente, conservação de energia, porque ele te dá uma situação onde a esfera vai, né, sofrer uma colisão com uma certa velocidade. E quer saber de que altura tem que soltar esse corpo para que ele ganhe essa mesma velocidade ao atingir o chão. Né? Então a primeira situação é basicamente só para te falar de uma velocidade. Ok? Essa velocidade, dada na questão 108 km por hora, transformados em metros por segundo, 30 metros por segundo. Né? Lembrando, fazendo a divisão por 3,6. Ok? Então, de que altura tem que soltar o corpo para que ele atinja o chão com essa velocidade, atingir a superfície? Podemos usar a conservação da energia aqui, ok? Onde temos energia potencial gravitacional no início, né, devido à altura, que vai ser convertida em uma energia cinética no final, momentos antes de ser atingido, né, da massa ter atingido o chão. Então, o que vamos ter aqui, né? M vezes G vezes H, a expressão da energia potencial gravitacional, e aqui M vezes V ao quadrado sobre 2. Podendo cortar as massas, e G passando para o outro lado, né, está no numerador, passa então para o denominador. 2G. V ao quadrado é 30. 30 ao quadrado, né? 30 ao quadrado divididos por 2 vezes 10. Aqui vai dar 900. Aqui vai dar 20. 900 por 20 igual a 45. 45 metros é a altura que tem que ser solta, o que corresponde com a alternativa de letra B. Essa, então, é a questão número 1, tá, da prova da EAR. Ok? Vamos, então, para a segunda questão. Certo? Na tela aí para vocês. Segunda questão. Segunda questão, ela vai falar, né, basicamente da lei de Faraday-Lenz. Né? Ele dá as quatro situações distintas dessa lei, ok? Cada uma utilizando uma espira diferente, utilizando, vamos dizer, a mesma espira, né? Então, vou fazer aqui como está sendo mostrado na questão. Temos ali as 4 espiras e cada uma das espiras tem um ímã se aproximando ou se afastando, ok? Na figura 1, temos o polo norte se aproximando, né? Vou dizer sempre o polo que está mais perto. Na segunda espira, na figura 2, esse polo norte está agora se afastando. Na figura 3, o polo sul se aproximando. E na figura 4, temos, né, o polo sul se afastando. Essas 4 situações. Bem, nessas 4 situações, vamos determinar o quê? Determinar a direção, sentido da corrente elétrica, pela ideia da lei de Faraday-Lenz. Né? Primeiramente, determinar o sentido do vetor indução magnético gerado por cada uma dessas espiras, sabendo que esse vetor indução magnético vai sempre se opor à variação de fluxo. Né? Que a gente pode entender basicamente assim, se eu estou aproximando o norte, ou aproximando um ímã, a espira vai querer afastar esse ímã. Okay? Então, se eu estou aproximando um polo norte, a espira vai querer afastar. Para eu afastar o polo norte, somente com um vetor apontando na direção do polo norte, apontando para o polo norte, se aproximando. Bem, pela regra da mão direita, né? Então, tá para cá, a corrente vai ter esse sentido, né? Então, a corrente vai percorrer a parte da frente da espira nessa direção,
o que vai contra o que está sendo mostrado na figura 1. Né? Então já sabemos que a figura 1 não é uma das respostas. Aqui, bem, se quando eu aproximo o ímã, o vetor indução aponta para a direita, se eu afasto o ímã com o mesmo polo, o vetor indução vai apontar para a esquerda. Por que isso? Porque eu não vou querer afastar esse ímã, eu quero aproximar ele. E bem, para eu aproximar um polo norte, somente com o vetor sentido contra, né? Vamos pensar assim, sempre sai do norte e vai para o sul. Ok? Então, se eu quero, ou melhor, deixa assim que você só vai confundir mais. Tá? Mas pensando que as linhas vão sair do norte, né, temos o norte aqui, o sul desse lado. Ok? Bem, pela regra da mão direita, vamos ter a corrente elétrica nesse sentido que condiz com o que é apresentado na figura. Terceira figura, se eu aproximo o polo sul, eu vou querer, essa espira vai querer afastar. Só que para afastar polo sul, tem que ter um vetor indução no sentido oposto à direção dele. Pela regra da mão direita, temos novamente corrente elétrica no mesmo sentido, então figura 3 também está correta. E na figura 4, bem, se eu estou afastando um polo sul, eu vou querer aproximar. Então ele aproxima um vetor no mesmo sentido. Né? Pela regra da mão direita, temos aqui a direção da corrente elétrica, que também não condiz com o que é apresentado na figura. Então a nossa resposta é figura 2 e 3, que é a letra B. Tá? Aqui a regra da mão direita, né, ajuda um pouco. Pode-se pensar também, como eu quero afastar um polo norte, eu posso utilizar essa ideia, norte, ele vai criar para afastar. Como eu quero afastar um polo sul, sul, eu tenho a direção do campo. A mesma coisa, afasto, quero um sul. Então vai me dar a direção da corrente elétrica, né? Aqui quero aproximar, norte. Também é um outro, né, um outro macete aí para essa questão, ok? Bem, segunda questão, segunda não, terceira questão, na tela aí para vocês, questão falando de refração, certo? O que nós vamos ter aí para essa questão? Seguinte, temos o que pede é o índice de refração do material que constitui essa lâmina. E temos ali, então, né, esquematizado a lâmina, um raio de luz fazendo um ângulo de 60 graus com a reta normal, certo? Ao sofrer a refração, incide na parte inferior, reflete, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Né? Bem, primeiro ponto é, nessa questão, iremos utilizar a lei de Snell. Tá? Que diz o seguinte, N1 seno de θ1, ângulo de incidência, é igual a N2 seno de θ2, o ângulo de refração. Aqui θ2, aqui o valor de θ1. Né? Bem, vemos que não temos aqui apresentado o valor de θ2, mas como aqui é 60 graus, sabemos que esse valor aqui é 30, fechar 60. Pela lei da reflexão, o ângulo de reflexão também de incidência também vai ser 30. E como essas duas retas são paralelas entre si, bem, só chegamos à conclusão que θ2 é igual a 30. Então vamos ter o seguinte aqui. N1, que é o índice de refração do ar, que é 1. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, é igual a N2 vezes o seno de 30 graus, que é 1/2. Bem, podemos cortar os dois lados, e 1 é elemento neutro. Então, N2 fica igual a raiz de 3. Letra
B, nossa resposta. Né? Questãozinha aí abordando o índice de refração, certo? De algum material. Bem, utilizando a lei de Snell e conhecendo ali, né, questão de congruência entre ângulos e retas. Vamos então agora para a próxima questão, questão de número 4, desculpa. Questão bem simples aí, né? É uma questão que vai envolver o quê? Botando na tela aí para vocês. Bem, essa questão está dizendo basicamente o quê? O que eu não consigo ter igual de vários instrumentos musicais? Bem, quando a gente fala em frequência, a gente fala da oscilação da onda. Bem, qualquer instrumento consegue sempre fazer a mesma frequência, é o que define a nota musical, lá na acústica. Intensidade vai dar uma ideia do volume, né? A altura, não a altura do som, mas o volume, certo? O quão alto é ou não o volume do som. Bem, qualquer instrumento pode ter o mesmo nível, né? A mesma intensidade, assim como o comprimento de onda. Fica aí na letra A essa questão, que é o que não pode ter o timbre, que é justamente aquela característica que faz a gente conseguir identificar, né, a fonte daquela onda sonora, diferenciar o som de um violão, de uma guitarra, de um cavaco, por exemplo, certo? Então, próxima questão. Aí, questão agora abordando a parte da óptica, né, na tela para vocês. Bem, essa questão, né, está basicamente dizendo, se eu iluminar a bandeira da Itália com luz verde, qual é a cor que eu vou enxergar na bandeira? Bem, a bandeira é dividida em 3. Verde, branco e vermelho. Vou botar aqui em inglês, que daí a gente diferencia. Green, white, red. Certo? Bem, conhecendo a composição da luz, sabemos que a luz branca é nada mais do que a soma de todas as cores. Então, ao iluminar com verde, o que acontece? O corpo de cor verde, ele não vai absorver luz verde, ele reflete, por isso nós enxergamos. Então, vamos enxergar verde aqui. O corpo de cor branca, ele não absorve nenhum comprimento de onda, ele vai refletir todos, certo? De forma que a gente sempre vai enxergar a soma de todas as cores, porque não é refletido, então vou enxergar verde também. Né? Botando em inglês aqui, green, green. Agora, o vermelho significa o quê? Que ele absorve todas as cores, com exceção do vermelho, que daí é o que eu acabo recebendo e é o que eu acabo enxergando. Então, ele vai absorver a luz verde. Logo, não vou enxergar cor nenhuma aqui. Bem, se eu não tenho cor, o que eu vou enxergar é cor preta. Então, ao iluminar a bandeira com luz unicamente verde, eu vou enxergar verde, verde e preta nas letras. Resposta letra D. Aí. Ok? Algumas questões foram bem rápidas de fazer, bem tranquilas, outras demoram um pouquinho mais. Bem, próxima questão. Aí, questão de, novamente, falando de indução magnética. Vou colocar aí na tela para vocês. Bem, basicamente, eu tenho que entender o que nessa questão, certo? Entender para qual direção o vetor indução magnética vai apontar para cada uma dessas situações. Né? Primeiramente, fazendo o campo com o vetor IR. Pela regra da mão direita, se eu tenho uma corrente que está subindo, o campo vai entrar aqui do lado direito, sair do lado esquerdo. Eu vou chamar aqui de B, campo da corrente R ali. Certo? Então eu tenho essa configuração, ok? Abaixo, ou ao lado ali no caso, em contato, temos 3 espiras. Vou colocar aqui embaixo, né? Mas a gente entende que esse vetor está em toda essa região. E nessas três espiras temos a corrente elétrica, todas tendo o mesmo sentido. Pela regra da mão direita, então vamos ter campo saindo,
campo saindo, campo saindo. Ok? Nas espiras A, B e C. Vejamos. Aqui vamos ter um vetor indução, né, saindo do plano, com um outro vetor indução também saindo. Então não vão se anular esses dois, eles vão se somar. Eu tenho a intensidade aumentada deste lado. Então A não tem como, né, eu conseguir anular o campo magnético dessa espira. A mesma coisa para B, por quê? Porque como a espira está logo abaixo de R, o vetor indução aqui de R, pela regra da mão direita, vai apontar para a esquerda, enquanto eu tenho um vetor saindo do plano. Esses dois vetores não vão se anular. Agora aqui, na espira C, o que eu vou ter? Um vetor saindo, produzido pela espira, e um vetor entrando, produzido pelo fio, né, retilíneo. Como eu tenho sentidos opostos, eu consigo, então, anular o campo magnético da espira C, o que corresponde com a alternativa de letra C aí na nossa resposta. Ok? Questãozinha envolvendo aí, então, não cálculo em si de campo, né, mas o entendimento da direção. Tá? Veja, duas questões já envolvendo regra da mão direita de indução magnética. Tá? Então, indo para a próxima questão. Na tela aí para vocês. Essa questão é basicamente a associação de capacitores. Tá? Temos aqui ponto A. E temos o capacitor C. Na verdade, temos 3 capacitores cuja capacitância é igual a C, né? E o C é informado na questão. E temos ali uma certa associação, tá, que a gente vai ver agora. Tá? Como é que funciona. Bem, como é que vai ser essa associação? Certo? Como é que eu posso pensar isso aqui? Seguinte forma. Eu tenho que observar, né, quais caminhos eu posso seguir, tá, onde eu passo pela menor quantidade de resistência possível, de A até B. E vemos que esse fio, sendo um fio ideal, não apresenta resistência, então é um ótimo caminho para eu seguir. Só que logo depois tem um capacitor. Ok? Bem, uma opção. Outra opção é passar primeiro pelo capacitor e depois pelo fio ideal. Veja, eu tenho exatamente o mesmo caminho, um caminho onde eu passo por apenas um capacitor. E o terceiro caminho é passar pelo fio, só que vir por este capacitor. Então, o que eu tenho? Eu tenho 3 caminhos diferentes para a corrente percorrer, e nesses 3 caminhos são caminhos onde eu passo por apenas um capacitor. Então, eu tenho 3 caminhos distintos. Se eu tenho 3 caminhos distintos, eu posso dizer que são 3 caminhos que estão em paralelos entre si, e como só passo por um capacitor e capacitores diferentes, eu acabo tendo uma associação em paralelo entre os capacitores. E a capacitância equivalente é basicamente a soma dos capacitores. Como os 3 valem 30 microfarads, né, basta fazer um 30 mais 30 mais 30, ou um 3 vezes 30. Vamos achar então 90 microfarad. Letra D. A questão envolvendo associação de capacitores. Não uma questão difícil, já caiu uma questão muito semelhante em outras provas de vestibular, da URGS, por exemplo, só que envolvendo resistores, mas exatamente o mesmo desenho, ok? Mas aí a ideia é, se eu vou saber se é paralelo um com o outro, é ver se tu consegue chegar de um ponto para outro com caminhos diferentes, então esses caminhos são paralelos entre si, certo? Bem, próxima questão aí, vou botar na tela para vocês, tá? Então, a questão está perguntando basicamente o quê? O comprimento de onda das ondas de rádio. Né? Tem um texto já um pouquinho mais extenso aí, mas basicamente pergunta isso. Bem, sabendo da expressão V igual lambda F, comprimento de onda vezes frequência, o comprimento de onda
pode ser obtido pela razão entre velocidade e frequência, né? Passando o F para o outro lado, dividindo. Certo? Pois bem, daqui então, sabemos que a velocidade da onda, ali a questão diz que é 300 mil quilômetros por segundo, mas eu vou utilizar a notação em metros por segundo e em notação científica, né, que vai ficar desse jeito aqui. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, né? Igual ao comprimento de onda. A frequência, na própria questão é dita que é a frequência do comprimento, o comprimento de onda da frequência média, certo? Bem, e ali diz que a média é simplesmente a média aritmética entre os três valores. Então, a frequência média vai ser o quê? 30 mais 3 sobre 2, que vai dar, então, 17,5 Hz. Desculpa, 16,5 Hz. Certo? Então, o comprimento de onda vai ser 3 vezes 10 na 8, e aqui é megahertz, que é o equivalente a 16,5 vezes 10 na 6 Hz, que, ajeitando aqui para o padrão de notação, 1,5 10 na 7, certo? Daí a gente fica assim, ó, 1 dividido por 65, 10 na 7. Como a questão pede valor mais próximo, a gente vê que isso aqui é quase 1,5. Ou seja, essa razão vai dar próximo de 2 vezes 10 na 1, né? 8 menos 7. O que vai dar 20. Neste caso, comprimento de 20 metros. Letra B. Aí nessa questão. Ok? Né? Dando para fazer essa divisão, fazendo essa aproximação, achamos o resultado. Até porque a questão pede para achar a aproximação, não um valor exato. Então dá para fazer certos arredondamentos nesses casos. Ok? Então, questão próxima agora. Vou deixar na tela para vocês, enquanto eu vou apagando aqui o quadro. Questão envolvendo lentes esféricas. Tá? Bem, essa questão quer saber qual dessas 4 lentes pode ser utilizada para eu conseguir botar um objeto a 30 centímetros da lente. Não, desculpa. Projetar uma imagem 30 centímetros da lente, sendo o objeto colocado a 60. Então, temos basicamente uma distância do objeto de 60 centímetros e uma distância da imagem de 30 centímetros. É isso que eu quero. A distância do objeto à lente é 60, a distância da imagem à lente é 30. Ok? E como diz que eu quero colocar num anteparo, esse valor tem que ser positivo, pois o objeto tem que ser real para eu conseguir projetar ele em um anteparo. Ok? Bem, então, o que eu vou ter ali? Vou encontrar aqui, tá, a expressão, a lei de Gauss, das lentes. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. E encontrar o valor do foco. Achando o foco, eu consigo saber qual daquelas lentes ali eu devo utilizar. Né? Bem, eu posso usar essa expressão, ou eu posso também usar a expressão onde eu altero isso aqui para o produto sobre a soma, né? Para quem conhece, tem 2 formas de se calcular o foco. Ou uma soma, o inverso da soma dos inversos, ou produto sobre a soma. Ok? Usar isso aqui é mais simples, né? Mais direto, e deriva desse, né, na verdade. Então, DI vai ser 60 vezes 30, divididos por 60 mais 30. Que dá 90. Né? Então, isso aqui vai dar 1.800 por 90. Dá para simplificar. 18 por 9 é igual a 20. Temos, então, que o foco dessa lente deve ser de 20 centímetros. Certo? E, bem, veja que o resultado que nós encontramos é um resultado positivo. É maior do que zero.
um foco positivo na equação de Gauss das lentes, certo? Um foco positivo indica uma lente, né, do tipo convergente. Então tem que ser convergente com foco 20, o que corresponde à letra A. Certo? Claro, sabendo que eu consigo projetar a imagem, eu sei que a imagem tem que ser real. Então já não pode ser lente divergente, porque toda lente divergente, ela produz uma imagem virtual, né? Então já poderia eliminar C e a D, ficaria entre apenas A e B, realmente tendo que achar o foco, né? Não ia ter como. Certo? Bem, próxima questão. Tá? Questão envolvendo, então, a ideia de potência. Não precisa apagar, vou usar essa metade aqui. Certo? Questão envolvendo potência aí. Potência mecânica, neste caso. Ok? Ou melhor, né? A potência elétrica do motor. Certo? Bem, o que nós sabemos, né? Que potência é igual à variação da energia divididos pelo intervalo de tempo. Né? Variação da energia, neste caso, é uma energia cinética. Ok? Bem, vemos aqui que a variação de tempo é dada na questão, que é de 10 segundos. A massa, no caso a massa total, que é o ciclista mais a bicicleta, vai dar 100 quilogramas. E a velocidade, no caso velocidade final, 72 quilômetros por hora, que na verdade é igual a 20 metros por segundo, que é o que nós iremos utilizar aqui, né? Fazendo a divisão novamente ó, por 3,6. Veja, cai energia mecânica novamente, embora ele fale de motor elétrico, né? Tem essa confusão. Bem, a energia cinética, ou a variação dela, né? Como ele parte do repouso, a variação vai se dar apenas com a velocidade final. Então vamos ter 100 vezes 20 ao quadrado, divididos por 2. Aqui dá 400, sobre 200, vezes 100, vai dar 20.000 joules. Bem, a potência, então, vai ser 20.000 joules, divididos por 10, que dá igual a 2.000 watts. A potência, né, da bicicleta. No caso, a alternativa letra C aqui, certo? Bem, vou colocar a próxima questão na tela aí para vocês. Enquanto eu vou apagando o quadro. Questão abordando basicamente, né, sistema mecânico, leis de Newton. Tá? Onde eu tenho ali o sistema sendo descrito e ele pede para encontrar, okay, o ângulo θ daquele plano inclinado para que o sistema fique daquela forma ali apresentada. Né? Então, temos ali o sistema Roldana, um corpo A de massa 4 kg, preso através da extremidade de um fio um corpo B de massa 2 kg, um plano inclinado fazendo um ângulo θ. Certo? Efetuando o diagrama de fases aqui, vamos ter o seguinte: a força peso de A, a força de tensão na corda, em A. Em B, a força de tensão. Aqui, ó, colocar já a projeção paralela do peso, paralela à direção, né, do deslocamento, que eu chamo de Px, que é P seno θ. Tá? Aqui, a componente perpendicular ao plano, que seria P cosseno,
e aqui o que seria a força normal, né? Feito o diagrama de forças ou o diagrama de corpo livre, vamos encontrar os sistemas de equações. Como me preocupa apenas com o deslocamento paralelo ao plano, eu posso desconsiderar a normal e a componente perpendicular, né? Eles não vão entrar na expressão. Mas, para A, vamos ter que PA menos T igual a massa de A vezes a aceleração. B, a mesma coisa. T menos P seno de θ igual a mB vezes A. Bem, podendo então fazer a soma desse sistema, T e menos T podem ser cortados. Vamos ter que PA, né, que como a massa de A é 4 kg, o peso dele vai ser 40, né? P, peso, massa vezes aceleração gravitacional. Menos P do B, que no caso vai ser 20, vezes o seno de θ, igual. Massa de A é 4, massa do B é 2, certo? Enquanto a aceleração é 5. Então, já colocar aqui, ó, 4 vezes 5, mais 2 vezes 5. Aqui vai dar 20, mais 10 dá 30. Então, eu sei que 40 menos 20 seno de θ é igual a 30. Se 40 vai passar subtraindo, vamos ter que menos 20 vezes o seno de θ é igual a menos 10. Esse menos 20 vai passar dividindo. Vamos ter então que seno de θ é igual a menos 10 sobre menos 20, que é igual a 1/2. Bem, qual ângulo θ para que o seno deste ângulo dê 1/2? 30 graus. Tá? Então, ali, alternativa, né? Vemos que não tem o 30 graus. Por quê? Porque esse ângulo está sendo mostrado em radianos, certo? Para transformar isso em radianos, basta multiplicar por π sobre 180. E temos, então, simplificando 30 com 180, vamos ter π sobre 6, né? Essa multiplicação é para fazer a conversão de graus para radianos. Daí sim, letra D, né? Trigonometria aparece um pouco aqui na prova. Certo? Vamos para a próxima questão, então. Questão simples aí, relacionando decomposição de vetores. Tá? Deixando aí na tela para vocês um pouco. E a questão diz o seguinte, né? Quer saber o valor da força resultante, né? Sendo que ele dá ali o ângulo, né, de 30 graus e a intensidade de F1. Então, temos F1, temos a força resultante e ali o ângulo de 30 graus. Certo? Desculpa, aqui não é F1, é F2. F1 é a componente vertical. Bem, vendo aqui e sabendo a semelhança de triângulos, esse F1 é um cateto oposto. Então, eu sei que F1 sobre FR é igual a seno de θ. Logo, FR, força resultante, vai ser F1 sobre seno de θ. Ó, passa esse aqui para cá no numerador, o seno vai para o denominador. Então, fica embaixo do F1. F1 é 7. O seno de 30 graus é 1/2. Seno de 30, 1/2, que eu posso dizer que é 0,5 aqui. Vai dar, então, 14 newtons. Tá? Alternativa de letra C. Tá? Vou apagar o quadro aqui. E vamos para a próxima questão. Tá? Essa questão envolve movimento oblíquo. Vou deixar na tela para vocês. Envolve um movimento
um lançamento oblíquo, né? E, basicamente, né, um pouquinho do princípio de equivalência, certo? Bem, mas o que diz nessa questão? Simples, a partir do ponto B, o avião começa a descrever uma trajetória de um movimento oblíquo, um lançamento oblíquo, certo? Então vai estar só à mercê da aceleração G gravitacional, ok? E bem, lá dentro, o que acontece? Pelo princípio da inércia, né, quem estiver lá também vai sofrer o mesmo tipo de movimento, o lançamento oblíquo. Então ele vai estar à mercê apenas da aceleração gravitacional, ou melhor, apenas a força-peso, ok? Isso aqui é muito comum, aqueles aviões que, né, fazem aquela brincadeira de fazer as pessoas dentro ali não sentirem a gravidade por causa do chamado fenômeno da imponderabilidade, né, que é a sensação de não ter, né, força gravitacional agindo. Mas por quê? Porque ele vai seguir o movimento do avião devido ao princípio da inércia, certo? Claro que não bem da inércia, pois tem aceleração gravitacional. Mas, assim como o avião vai provocar, vai ter essa trajetória, a pessoa ali dentro também vai ter. Então, vamos dizer que a força normal vai estar sempre na iminência de perder o contato. Basicamente, zero, né? Que é a nossa resposta ali, então. Letra A. Né? Igual a zero, mas por que isso? Justamente porque ele fala em movimento oblíquo, né? Um lançamento oblíquo, ou seja, só tem aceleração gravitacional. Como o pessoal ali dentro está acompanhando esse movimento, certo? Ele também vai ser lançado obliquamente. Se tivesse alguma coisa no ar aqui no meio, por exemplo, ele sofreria a mesma trajetória, como se fosse, vamos dizer assim, lançado junto. Ok? Bem, próxima questão, certo? Sobre associação de resistores. Tá? Bem, então, nessa situação, tem-se resistores, basicamente, em formato cilíndrico. Na primeira, é apenas um cilindro de comprimento L e secção transversal A, tá? Vou chamar aqui, vou dar essas informações, dando uma resistência R1. Pela segunda lei de Ohm, R, por resistividade, comprimento divididos pela área da secção reta. Então, isso aqui vai ser basicamente o valor de R1. Na segunda situação, né, eu tenho 4 resistores em paralelos, cujas secções transversais são 1/4 da área. Né? E bem, como a resistência tem uma proporção inversa com a área, ok? Se a área é 4 vezes menor, então eu posso dizer que a resistência vai ser 4 vezes maior. Tá? Diminua a área, aumenta a resistência, certo? Então, o que eu tenho, se eu fosse ver cada um dos resistores ali, né, na segunda associação, que é a associação onde eu tenho os 4 resistores em paralelo, cada um deles tem 4 vezes mais resistências que o resistor R1. Então, eu posso dizer que cada um deles tem um valor 4R1. Tá? Isso por quê? Porque a secção transversal é 4 vezes menor, então maior a resistência. Como eu tenho resistores iguais aqui, os 4 têm o mesmo valor, a resistência equivalente, R2, é basicamente o valor da resistência, né, em comum entre eles, divididos pelo número de resistores, 4. Ou seja, R2 é igual a R1. Então, a razão que pede a questão R1 por R2 vai ser igual a 1. Tá? Letra C. Certo?
Bem, aí vamos para a próxima questão. Com isso, essa questão também mais rápida de fazer, certo? Lembrando, dúvidas, sugestões, podem colocar nos comentários aí, sem problema. A próxima questão, basicamente, ele quer saber qual o valor de grama por centímetros cúbicos no sistema internacional. Então, basicamente, é uma conversão de unidades, certo? Bem, como é que podemos proceder isso aqui? Claro, quem lembra, quem tem isso já na cabeça de utilizar nos estudos, vai saber que o valor aqui é 1000 e a resposta é a letra D. Mas como é que poderia ser feito caso tivesse que fazer um cálculo? Olha só, grama por centímetro cúbico. Grama para quilograma multiplica-se por 10 a menos 3, né? Porque eu dividi por 1000. Centímetros cúbicos para metro cúbico, tu divide por 1 milhão, 10 a menos 6. Fazendo essa divisão de frações, vamos ter ali, ó, 10 na menos 3, menos 6, 3. Então, 10 na 3, que é igual a 1000. Então, 1000 quilogramas por metros cúbicos. É a letra D, como eu tinha falado agora há pouco. Tá? Questão aí envolvendo, basicamente, né, tu conhecer a unidade de volume, certo? Com isso, vamos para a próxima questão. A questão também não é de envolver cálculo. Na tela aí para vocês. Pergunta com relação, né, à quantidade de combustível. Bem, a ideia é simples. Se houve fenômeno da dilatação, então o volume de combustível aumentou, certo? E se o tanque é colocado de acordo com o volume, né, podemos dizer o seguinte, né, que eu tinha uma quantidade, volume, que eu vou colocar nesse tanque. Como houve uma dilatação, vamos por uma expansão dessa forma, né, é essa parcela que vai entrar. Então, o que vai ficar dentro do caminhão? Uma parcela, vamos dizer assim, menor, né? Então, essa quantidade aqui meio que sobra, né? Não fica no avião. Então, como eu posso dizer na letra D ali, quantidade de combustível em quilograma é menor, certo? Porque como dilatou, aumentou o volume, só que como o tanque é por volume, que é colocado, né? Eu levo 100 em volume, para botar 100 no tanque. Só que eu chego lá e eu tô com 105. Tá, o que acontece com esses 5 que sobraram? É massa. Tá? Porque a massa não muda com a dilatação. Se eu tenho 100 kg, vou manter 100 kg. Certo? O que muda é volume e densidade. Próximo ali. Certo? Aí já envolve... Vou deixar um tempinho na tela para vocês. Só para enquanto eu vou desenhando o resistor, o circuito, né? 12 volts, duas lâmpadas em paralelo entre si, e a outra situação também os 12 volts, só que agora as lâmpadas estão em série. Né? E bem, quer saber então a potência elétrica da lâmpada nessa segunda associação, né? A potência total consumida, certo? Bem, então, primeiramente, tá? Vemos que essas lâmpadas aqui, cada uma tem 60 watts de potência. Com isso, conseguimos estimar a corrente elétrica que passa por cada uma dessas lâmpadas, certo? E como é que vai ser? Sei que potência, tensão vezes I. Como essas duas estão em paralelo, as duas estão sob um potencial de 12 volts. Então aqui vai ser 12, a potência é 60, a corrente é I. O 12 vai passar dividindo, vamos ter 60 sobre 12,
é igual a 5. Neste caso, 5 amperes, né? A corrente que passa por este primeiro circuito. Com isso, com a primeira lei de Ohm, que é igual a R vezes I, encontramos, né, a resistência elétrica de uma dessas lâmpadas, que é igual, né, da outra. Então, teremos o seguinte, 12 igual a 5 vezes I. O 5 vai passar dividindo, 12 divididos por 5 é igual a 2,4. Desculpa aqui, inverti os bois, é R, 2,4 ohms. Está ali então nossa resistência elétrica, né, dessa lâmpada, certo? Bem, na questão mesmo diz que, no caso, a resistência elétrica no módulo diurna é igual a 75% da resistência da lâmpada no farol alto. Ou seja, a resistência dessa lâmpada vai ser 75% disso aqui. Aqui da luz curta. Desculpa, da luz farol alto. Né? Aqui é a resistência da lâmpada no modo diurno. 75% disso, ou seja, 0,75 vezes 2,4. Ou 3/4 também, quem preferir, ou por uma regra de 3. De qualquer modo, a resistência nessa situação vai ser de 1,8 ohms. Tá? Com essa informação da questão, né? Aqui a resistência é de 2,4. Aqui, como é 75% deste valor, teremos então 1,8. Certo? Bem, com isso, podemos estimar a potência. Como temos a mesma resistência nas duas lâmpadas e estão uma associação em série, temos aqui 3,6 ohms. Total. A potência, falando só de tensão e resistência, V ao quadrado sobre R. Ou seja, 12 vezes 12, 144, divididos por 3,6. Certo? O que vai dar valor igual a 20. Então, essa lâmpada, 20 watts, que corresponde com a letra B. Tá? Bem, com isso, a gente vai para a próxima questão. Vou deixar na tela aí para vocês. Próxima questão vai dizer o seguinte, né? Quer saber o quanto de água, né, é perdida, ou melhor, qual a energia necessária para que aquelas 500 gramas de água chegue aos 100 graus e depois evapore. Então, vamos trabalhar com uma quantidade de calor total, que é a quantidade de calor sensível necessária para chegar até a temperatura de 100 graus, mais a quantidade de calor latente necessária para evaporar essas 500 gramas. Então, vamos abrir as expressões. Quantidade de calor sensível, MC ΔT. Calor latente, ML. Para os dois é 500 ml. Então, eu vou deixar esse 500 em evidência. Certo? E aqui multiplicar. C ΔT, 1 vezes. Bem, se a água estava em 25 graus, como diz na questão, e chegou a 100, a variação foi de 75. Mais calor latente, 540. Né? Então aqui vamos ter 500. Lembrando, esse M eu coloquei em evidência, por isso esse parênteses. E aqui faremos 500, ou melhor, 615, tá? 75, né, vezes 1, 75, mais 540, vai dar 615, vezes 500. O que vai dar, fazendo essa multiplicação, 307.500 joules. Né? Desculpa, joules não.
calorias. Ao que corresponde com a letra D. Tá? Então, envolvendo aí quantidade de calor. Okay? Enquanto eu apago o quadro, deixar a questão na tela. Questão envolvendo agora energia. Energia não, envolvendo MRU, MRUV. Tá? Diz o seguinte, né, que a razão entre as distâncias percorridas no tempo de subida e percorrida num tempo 1/4 desse tempo de subida, depois que começa a descer, né? Então, vou percorrer uma certa distância ΔX de subida, ok? Onde essa distância, certo? Eu posso determinar através dessa expressão, ΔX de subida é igual a GT ao quadrado divididos por 2, certo? Usando a consideração de que a velocidade de subida é igual à velocidade de descida, né? Na distância altura máxima, ok? Claro, tem uma velocidade inicial, mas eu posso considerar que eu soltei esse corpo aqui de cima do repouso e ele vai chegar a essa velocidade. Então, eu meio que inverti a situação, mas eu posso utilizar essa expressão sem problemas. Certo? E bem, o ΔX de descida, né, não é da distância toda percorrida, mas é de 1/4 desse tempo. Então, eu vou ter G sobre 2, T sobre 4 ao quadrado. Bem, fazendo a razão entre os dois, posso fazer aqui, veja só, eu posso cortar G sobre 2 dos dois lados, e eu vou ter T ao quadrado, né, sobre 1, divididos por T ao quadrado sobre 16. Aí, divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida. Posso cortar os T quadrados, os T's ao quadrado. Tem ali minha razão igual a 16. Letra D. Certo? Então, questão envolvendo MRUV, desculpa. Próxima, vai falar sobre deslocamento, deixar na tela para vocês aí um minutinho, um segundinho. Ele quer saber em qual daquelas 4 situações eu tive um maior deslocamento de água produzida. Bem, o deslocamento de água, conhecendo a equação do empuxo, densidade vezes aceleração gravitacional vezes volume de líquido deslocado, ou volume submerso, vemos que o empuxo é proporcional ao volume submerso ou volume de líquido deslocado. Bem, nas 3 situações, apenas uma delas, eu tenho o empuxo que consegue ser igual à força-peso daquela esfera. Como é que eu sei que é igual? Porque eu vou ter uma situação de equilíbrio, que é na situação A, pois nas 3 outras situações, pelo que diz a questão, a bolinha vai afundar. Se afunda, significa que a força-peso é maior que a força de empuxo, né? Então, cai com aceleração, certo? Na situação A, eu tenho o peso igual ao empuxo. Então, entre todas as forças de empuxo, a força de empuxo em A é a maior que eu tenho. Como é proporcional ao volume, o maior volume deslocado é no recipiente, é na situação A. Todas as outras situações, o peso consegue ser maior, né? E como o peso não se altera nas 4 figuras, o que acontece é que nas outras situações o empuxo diminui. Tá? Ou seja, o volume deslocado também diminui. Próxima.
na tela para vocês. Bem, aí vai dar a ideia de sensação térmica, né? Bem, sensação de frio, como é dito na questão, ocorre quando um corpo está, vamos dizer assim, perdendo, ou não perdendo, mas transferindo calor para o ambiente. Então a pessoa tem a sensação de frio. Então essa sensação vai se dar pela letra C, quando há troca de calor da pele para a camada de ar. Né? Quando a gente sente essa, vamos dizer assim, não perda de calor, mas a gente está liberando mais calor do que absorve e a gente tem a sensação de frio. Certo? Então, liberando calor, sensação de frio. Então, transferência constante da pele para o ar. Próxima. Chegando então ao final. Faltando as 3 últimas questões. Ali então, basicamente dá um gráfico e pergunta de pressão por temperatura, de um ponto A a um ponto B. E a pergunta é, né, como é que seria o gráfico pressão por volume? Bem, aqui é identificar o tipo de transformação que temos, ok? E aqui pode ser feito de 2 maneiras. Como vemos que temperatura e pressão estão sendo modificadas, a gente pode pensar que o volume é uma constante. Então, independente do volume, do aumento de pressão, eu vou ter sempre o mesmo volume. Ou, conhecendo a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, vemos que para essa expressão, certo? P igual a NR sobre V vezes T, né? Vemos que aqui é uma equação, uma linha reta. Então aqui é um coeficiente angular, que é um valor constante. Como a nossa expressão nRT está multiplicando com T, que é o que representa o nosso coeficiente angular, certo? Isso aqui é um valor constante. Logo, V deve ser uma constante, né? Ficamos com a letra C. Chegando então à penúltima questão da prova, certo? Penúltima questão. Então, na tela aí para vocês, certo? Questão envolvendo equilíbrio, né? E ali quer saber a massa de B e a força na corda 4. Então, bem, temos ali um sistema constituído por 3 cordas, certo? Então, vamos ter 3 forças de tração, que são as forças T1, T2, T3. E aqui, ângulo de 30 graus, certo? Vamos usar o teorema de Leme, ok? Para encontrar o valor de T3. E daí, com isso, um sistema de equação, conseguimos encontrar a força T4, aplicada em A, que é aplicada em B, em consequência, né, a massa de B. Veja só, aqui, por congruência, né, temos 30 graus. Aqui, como tem 90, temos, então, total um ângulo de 120. Aqui, então, um ângulo de 150, fechando 360. Pelo teorema de Leme, certo? T2 sobre seno do ângulo oposto, que é 90, vai ser igual a T3 sobre o seno do ângulo oposto dele, ou seja, seno de 150. Seno de 91 e T2 é 300. Tá? Como informa a questão, né? Massa de intensidade de 300 newtons. T3, vou encontrar. Seno de 150 é 0,5. Como é que eu sei? O seno de 150 é a mesma coisa que o seno de 30, que aí, então, né, 1 sobre 2, que é o equivalente a 0,5. Então, passando esse 0,5 multiplicando, a gente encontra que T3 é igual a 150
newtons, né? Com isso, a gente pode vir para A e fazer o diagrama. Temos aqui a força T3 sendo aplicada, temos aqui a força T4 e a força peso de A, né? Devido à ação gravitacional. Certo? Vendo o sistema de equação em A, descobrimos que T3 tem que ser igual a T4 mais peso de A, pois eu tenho um sistema em equilíbrio, né? Então essas forças apontando para cima igual às forças apontando para baixo. Ou a soma de todas igual a zero, certo? Eu vou trabalhar desse jeito com os módulos. T3 é 150, igual a T4, mais. A massa de A é 10 kg, como está na questão. Então o peso vai ser 100. Com isso, T4 igual a 50 newtons. Fazendo o diagrama em B, vemos que temos a força T4 e o peso de B. E neste caso, o peso de B tem que ser igual à tensão T4, que neste caso vai ser igual a 50 newtons. Se o peso é 50, a massa de B, então, divididos por 10, 5 kg. Corresponde à alternativa de letra C. E bem, indo agora para a última questão. Então, para começar essa questão, ok, que fala basicamente ali qual a aceleração que ele tem que ter, né, o jogador, para conseguir alcançar a bola. Ok? Bem, então vamos considerar o seguinte, que a distância que ele tem que andar, que é o xf, como é dito na questão, é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, certo? Partindo do repouso e da origem. Ok? Bem, a bola de basquete vai percorrer essa distância xf nesse mesmo intervalo de tempo com uma velocidade vx, que é a componente horizontal da velocidade, né? v0. Então, vou botar aqui v0x. De forma que tempo aqui vai ser igual a xf sobre v0x. Ok? Esse t eu vou substituir aqui dentro, nessa expressão acima. E vou ter o seguinte: a sobre 2 vezes. Como o tempo está ao quadrado, então xf ao quadrado e embaixo v0x ao quadrado. Passando todos esses termos para o outro lado para isolar o a, vamos ter que a é igual ao seguinte: 2xf v0x ao quadrado divididos por xf ao quadrado, né? Esses dois aqui vieram para cá multiplicando, esse aqui veio dividindo. Podendo cancelar xf com um dos xf's ao quadrado, temos então 2v0x ao quadrado sobre xf, certo? Bem, v0 ao quadrado é a componente horizontal do movimento. Então, vai ser v0 ao quadrado cosseno ao quadrado do ângulo θ. xf, né? Pegando a componente, sabendo que vx é a componente, né, horizontal, certo? Então temos essa expressão, alternativa de letra D, e finalizamos aí então a prova, certo, pessoal? Bem, quaisquer dúvidas, como já falei, pode postar nos comentários. Se gostaram, peço que compartilhem, se inscrevam, curtam. Lembrando, tem várias outras questões aí nas playlists, tem videoaulas, certo? Tem outras provas resolvidas, ok? E bem, bons estudos e até a próxima!